são temas que, entre aspas, estão na moda. Todo mundo quer falar sobre isso. Só que assim, por exemplo, nós vamos falar aqui hoje sobre empatia. É um tema muito falado, mas pouco praticado. Todo mundo quer falar hoje sobre Verdade, resiliência, sobre empatia. verdade. E no meio cristão, deveríamos ser os primeiros a falar sobre esses temas. Por quê? Porque nós temos exemplos bíblicos, né? Jesus, eu hoje, por exemplo, como acadêmico de psicologia, eu vejo que Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos. Porque Jesus não apenas curava as pessoas ali do seu estado físico, mas Jesus Sim, curava o estado emocional. Jesus sim, tocava na alma das pessoas, né? verdade. E assim, primeira coisa que nós precisamos entender é o termo. Empatia não tem nada a ver com simpatia, porque simpatia, muita gente é simpático, né? Sim. Agora, empatia, o que é esse E, termo quer e dizer? a simpatia, ela é tipo assim, eu quero ter algo, então eu preciso agir de uma forma que eu consiga me beneficiar. A simpatia também pode ser usada para isso, né? Sim, Para a pessoa se beneficiar de uma outra pessoa, de alguma coisa, né? sim, exatamente. Como que a gente identifica uma pessoa com essa característica da simpatia? Pessoa que está sempre sorrindo, É. sempre alegre, que cumprimenta todo mundo, né? Uma pessoa assim que está no meio do que eu digo assim, no meio popular, né? O popular do simpático é aquela pessoa que está sempre ali. Bacana, né? Fulano é bacana, gente boa. E Sim, assim, esse termo se diferencia demais, né? demais do termo empatia, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Sim. Porque a empatia, ela, quando nós pensamos nesse termo, ela vem da seguinte forma: as pessoas que não têm o conhecimento necessário para falar da empatia, ele vai dizer que empatia é se colocar no lugar do outro. Ok, ela não deixa de estar errado. Sim. Só que a empatia é muito mais do que isso. Se a gente pegar alguns exemplos bíblicos, né? Vamos pegar aqui o exemplo do bom samaritano, né? Já que a gente está falando desse tema que eu considero muito importante. Jesus, ele, se eu não me engano, Lucas 10, ele disse o seguinte: ele propôs, na verdade, uma parábola em resposta àquilo que tinham perguntado a ele. Um homem foi espancado e foi largado à beira da estrada, correto? Sim. Passou por ele duas pessoas de extrema importância para aquilo que nós deveríamos entender da prática da empatia, correto? Então, por exemplo, a Bíblia diz que primeiro passou um sacerdote, Isso. segundo passou um levita, duas figuras importantes do Sim. meio cristão, certo? Sim. Duas figuras muito importantes. E elas simplesmente passaram como se nada tivesse acontecendo. Elas é como se aquilo não fizesse, não mexesse comigo. É como se aquilo não tivesse importância nenhuma. Elas Sim. simplesmente passaram. Mas a Bíblia diz que apareceu um homem de É Lucas o quê? Tá vindo Lucas Lucas aqui no 10, celular. Lucas capítulo 10, deixa eu confirmar aqui, Tá vindo Lucas aqui. a partir do versículo 30. 30. Lucas 10, 30. Se quiser ler, para mim, Só para as pessoas, né, verem que a gente vai na Bíblia, né? Não é sim. nada da nossa cabeça. Lucas Diante do 10. que Jesus lhe respondeu, lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando quase morto. Olha que situação, hein? Que Misericórdia. situação. Olha só, sabe alguns pontos que me chamam a atenção aí? A Bíblia diz que esse homem foi espancado, cara. Você já imagina, só o fato de você imaginar como que você se deparar com alguém espancado. Você imagina a pessoa como? Machucada, né, com dores.
E a Bíblia diz aí que o sacerdote e o levita, eles simplesmente ignoraram aquela pessoa. Aí eu te pergunto, né? Aonde está a empatia aí? No coração dessas pessoas, desse sacerdote, desse levita, não existe. Ou seja, naquele momento era uma oportunidade deles praticar a empatia, porque a empatia muitas vezes ela funciona da seguinte forma. As pessoas costumam dizer assim: empatia é você se colocar no outro, é no lugar do outro, na verdade. Sentir a dor do outro. Claro que quando eu digo que eu tenho que me colocar no lugar do outro a ponto de sentir a dor, claro que é difícil eu sentir, porque assim, as experiências da vida são diferentes. Às vezes eu tenho uma experiência de um luto, aí eu chego para você e falo: "Ó, Heber, tá doendo muito". Aí você diz: "Eu sei como é". Não, você só vai saber se um dia você passar por o processo do luto. Mas a empatia, ela funciona da seguinte forma. Você pode estar passando por um momento de dor, eu dei o exemplo aqui do luto. Sabe o que é empatia? É eu sentar do seu lado, muitas vezes, e às vezes não precisar falar nada. Mas eu demonstro em minha atitude, não em palavras, que eu estou ali para o que der e vier. Então, muitas vezes você descer até o buraco mais profundo, mesmo que esteja em silêncio, mas você demonstrar que está ali ao lado. Esses homens, eles não tinham obrigação nenhuma, tanto o levita, nem o sacerdote, ele não tinha obrigação. Agora eu te pergunto, o bom samaritano também tinha obrigação? Não. E por que que ele socorreu? Porque ele sentiu na pele, talvez, que eu digo sentir na pele assim, ele não foi espancado, mas Hebreus, olha só, Heber, que coisa interessante. Olha o que Hebreus, capítulo 13, versículo 3 diz: lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com ele. Que coisa forte, hein? Verdade. E aí ele diz o seguinte: dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. É isso que esse homem sentiu, esse bom samaritano, quando ele passou. Claro que ele não pôde sentir na pele, mas na alma dele, no espírito, ele sentiu a dor do próximo. E o que ele fez? Ele socorreu aquele homem, levou até um determinado lugar, cuidou dele, das feridas e ainda pagou uma outra pessoa para que cuidasse dele até que ele pudesse retornar. Então, assim, por mais que ele não tivesse na mesma situação de talvez ter passado por essa experiência de ser espancado e chegar quase a morrer, mas ele sentiu essa dor na alma. Você já teve essa experiência de talvez não fisicamente, mas sentir a dor do outro na alma? Sim, a empatia é isso. É você sentir a dor na alma. É você muitas vezes olhar e falar assim: cara, fisicamente não, mas aqui dentro eu sinto, eu posso, assim, não talvez sentir exatamente o que você sente, mas eu consigo. Eu fiquei machucado também. Sim. Por dentro, então. Exatamente. Então, eu, por exemplo... Porque as feridas, elas não ficam só no corpo, né? É igual nessa situação aqui de Lucas. Poxa, não de Lucas exatamente, né? Mas a história do bom samaritano, o que acontece? Imagina uma situação dessa, cara, no dia a dia. A pessoa, além de ela ser assaltada, perder as coisas e ainda ser maltratada. Imagina. Sabe assim, é uma injustiça dobrada, né? Então isso acaba não ferindo só o corpo, mas a alma também, né? Exatamente, você foi bem nas palavras, porque você disse o seguinte: a partir do momento que você sofre, como esse homem sofreu, as feridas não é só física, mas as feridas são da alma também.